fevereiro de 1908 que o rei Dom Carlos e o seu filho Dom Luís Filipe foram assassinados no Terreiro do Paço. Um grupo de alunos da turma 92 da escola Azevedo Neves realizou um vídeo para assinalar os 107 anos do regicídio. Vamos vê-lo? Entre 1890 e 1910, Portugal atravessou um período de grandes dificuldades que desacreditaram a monarquia. Em 1890, a Inglaterra impôs a Portugal, em resultado do mapa cor-de-rosa, um ultimato. Perante a ameaça do recurso à força, Portugal teve de ceder. Esta circunstância despertou uma onda de fervor patriótico. Então compôs-se o hino nacional à portuguesa e cresceu o sentimento anti-britânico. Em consequência, o prestígio da monarquia saiu abalado. Na década de 1890, Portugal sofreu uma grave crise econômica e financeira. O déficit da balança comercial agravou-se e os orçamentos do Estado tornaram-se deficitários. Com o endividamento do país, muitas empresas de bancos faliram. Por outro lado, a família real gastava excessivamente. As dificuldades da monarquia foram aproveitadas pelo Partido Republicano, fundado em 1876. A pouco e pouco os republicanos ganharam muitos adeptos e elegeram deputados às suas cortes. Na sua propaganda, defendiam o fim da monarquia e a recuperação económica do país. Ao mesmo tempo, procuraram estabelecer pela força um novo regime. Assim, no dia 31 de janeiro de 1891, fizeram na cidade do Porto uma revolução, que contudo não teve êxito. Perante as dificuldades do regime, o rei Dom Carlos enveredou por uma via autoritária. Assim autorizou João Franco, chefe do governo, a dirigir o país em ditadura, isto é, sem as cortes, que foram dissolvidas. Por outro lado, o rei assinou em 1908 um decreto que permitia desterrar para as colónias todos os considerados culpados de crimes políticos graves. As forças republicanas não lhe perdoaram. No dia 1 de fevereiro de 1908, regressaram de Vila Viçosa o rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. Dom Manuel havia regressado mais cedo da capital devido aos seus estudos de preparação para a escola naval. Dom Carlos, antes do filho Dom Manuel ter regressado a Lisboa, havia-lhe dito que não tinha vontade de voltar à capital. Já a rainha Dona Amélia queria regressar a Lisboa, tendo preferido as seguintes palavras: "Só se eu quebrar uma perna é que não volto para Lisboa no dia 1 de fevereiro." Parafraseando Dom Manuel II, melhor teria sido que não tivessem voltado, porque assim este não teria perdido os seus dois entes tão queridos. O infante Dom Manuel, que sucedeu a Dom Carlos, seu pai, no trono, escreveu as seguintes palavras acerca dos acontecimentos vividos a 1 de fevereiro de 1908. Eu estava olhando para o lado da estátua de Dom José e vi um homem de barba preta, com um grande gabão. Vi esse homem abrir a capa e tirar uma carabina. Eu estava tão longe de pensar num horror destes que me disse para mim mesmo, sabendo o estado de exaltação em que isto tudo estava, que má brincadeira. O homem saiu do passeio e veio-se pôr atrás da carruagem e começou a fazer fogo. Quando vi o tal homem das barbas, que tinha uma cara de meter medo, apontar sobre a carruagem, percebi bem, infelizmente, o que era. Meu Deus, que horror! O que então se passou, só Deus, minha mãe e eu sabemos. O homem das barbas, que tinha uma cara de meter medo, era precisamente Manuel dos Reis Buíça. Buíça era viúvo e pai de 2 filhos, Elvira e Manuel. No testamento deste regicida pode ler-se que aos filhos apenas lhes deixou o nome e o respeito e a compaixão pelos que sofrem, pois nada mais tinha para lhes legar. No testamento, o homem das barbas deixou o seguinte pedido: que educassem os seus filhos segundo os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. O outro regicida chamava-se Alfredo Costa.
No dia 1 de fevereiro, perderam a vida o rei Dom Carlos e o filho Dom Luís Filipe. Os dois regicidas também foram mortos após terem disparado mortalmente contra a família real. Nos meses que seguiram ao regicídio, as campas de Buíça e de Alfredo Costa, sempre repletas de flores, foram visitadas por dezenas de milhares de republicanos, tendo sido aberta uma subscrição pública destinada a auxiliar financeiramente os filhos de Buíça. De 1908 a 1910, o país teve vários governos. O regime tornou-se incapaz de resolver os problemas de Portugal e, por isso, no dia 5 de outubro de 1910, em Lisboa, uma revolução pôs fim à monarquia e implantou a República. Unidos, todos, numa mesma aspiração ideal, o povo, o exército e a armada, acabou de, em Portugal, proclamar a República! Viva a República! Esperamos que tenham gostado do vídeo. A história é a memória dos homens e por isso deve ser recordada. Não percam brevemente mais uma emissão do Telejornal Nacional Os Historiocientistas da AGAN.